No podcast Viver Fortaleza, vamos conversar com o cantor Daniel Peixoto. Daniel é um artista completo, que mergulha nas suas raízes sem perder a essência e a paixão por seus trabalhos. Já foi elogiado por Justin Timberlake e tido como um próximo David Bowie. Também recebeu, no ano de 2020, o prêmio Dynamite, como o melhor lançamento eletrônico do ano. Podcast Viver Fortaleza. Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo? Que bom falar contigo. Ai, querido, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Dani, como é que tá aí em São Paulo? Amiga, dias de luta para dias de glória, assim espero. Mas vai dar certo, eu acho que vai dar virada, se Deus quiser. Mas, hein, Dani, como foi que você conseguiu, ou não, né? Porque ninguém é obrigado também, a lidar com a sua sanidade mental? Olha, nos primeiros meses foi aquele estresse, porque a gente não tinha informação, né, sobre o vírus, sobre o que ia acontecer, sobre expectativas, sobre como o mundo ia se mover. Eu acho que o que me ajudou muito nos primeiros meses foi criar uma rotina de disciplina. Eu concentrei assim, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou criar uma rotina dentro da minha casa. E aí eu moro com um amigo meu que a gente divide apartamento e casas desde adolescentes. E eu tive essa sorte de estar com uma pessoa muito querida e muito companheira. E aí a gente fez uma rotina de ginástica, a gente acordava, malhava. Não posso dizer que a gente fez yoga, mas a gente tentou fazer a gente tentou fazer uma meditação, digamos assim. Que Cuidamos da ótimo! alimentação. Então, assim, tipo, foi uma coisa que foi estimulando e a gente foi, sabe, vendo os resultados físicos. Eu perdi inacreditáveis 14 quilos. Então o meu peso normal é 60 quilos, eu cheguei a 74 quilos. Entendi. E durante a pandemia perdi esses 14 quilos que eu tinha ganhado e tal. Então você voltou Então, ao seu figurino de adolescente, vamos assim dizer. exato, as roupas voltaram a caber. E o teu filho, Dani, tá em Fortaleza? Tá em Fortaleza, assim. Eu tenho uma vida dupla, né? Eu fico metade do tempo em Fortaleza, metade do tempo em São Paulo. Tenho um caso nas duas cidades, por questões óbvias mesmo, assim, de trabalho e tal. Ele, tadinho, assim, foi bastante afetado porque ele precisou, como obviamente, né, fazer o ensino à distância. A gente achou que ele não estava rendendo. Ele é um aluno excelente, sempre passa por média com notas boas, mas a gente achou que ele não estava rendendo muito bem com essa uma forma de aprendizado. E aí a gente decidiu, logo lá em maio, tirar ele da escola, porque como artista, completamente prejudicado, a mãe dele também teve as perdas dele, a gente ficou numa sinuca de bico, assim, de pagar uma escola cara e ele não tá absorvendo. Então a gente decidiu tirar ele da escola esse ano. Ele é novo, ele é jovem, ele vai recuperar um ano que foi perdido para todo mundo. Mas com então ele certeza. acho que sofreu mais que eu, assim, por, né, ter que ficar preso e não ter essa coisa da internet, porque a gente usa de uma forma, mas ele é uma criança, a gente não é da mesma maneira. Mas aí jogos eletrônicos, livro, enfim, né? Como a gente se virou como pôde para entretê-lo e deixar ele, falando sobre essa coisa da saúde mental, não ficar tão estressado. E você veio aqui ou ele vai para aí? Você conseguiu vê-lo durante esse período? Não, eu tentei trazê-lo, mas a mãe dele achou que seria mais responsável ele ficar lá por conta dessa coisa da viagem. Claro. Ela ficou com medo de contaminação durante a viagem e eu respeitei demais né, a decisão dela. Com certeza, Dani. Porque ela é quem tá lá no dia a dia, na dureza do lado, né? Então eu preferi respeitar a opinião da mãe dele, que é uma excelente mãe. Homens, por favor, escutem esse conselho.
Agora, mas voltando mesmo para o seu trabalho como artista, compositor, como é que você tem feito para divulgar teu trabalho e também, né, pagar suas contas, porque os boletos não param de chegar, né? Como é que você fez aí durante esse tempo? Olha, amor, foi uma luta que tá sendo ainda, né? Assim, eu tava num período muito bom, eu tava tocando, eu estava em São Paulo justamente por causa disso, porque eu vinha de uma maratona de shows. Sim. Eu toquei em janeiro, eu toquei em fevereiro, eu fiz show até o último dia, no dia 13 de março, né? Que foi aquela sexta-feira 13 que as coisas fecharam. A partir do dia seguinte, eu consegui ainda fazer o meu último show. Então, eu tava em São Paulo porque eu tava trabalhando. E aí o lockdown aconteceu, lockdown não, né? Mas assim, a quarentena aconteceu, eu tava aqui, todos os meus shows foram cancelados. Esse ano, 2020, eram os 15 anos do Montagem, que é a banda que eu comecei. Sim. E a gente tinha uma agenda preparada, a gente ia lançar um disco, a gente ia Eu fazer... lembro de você fazer umas chamadas nas suas redes sociais. Pois a gente tava com um projeto aqui na Prefeitura de São Paulo, tem um centro cultural chamado Centro Cultural da Diversidade, que é só para artistas LGBTQIA+. Que legal. A gente ia fazer uma residência de alguns dias, trazendo novos artistas da cena LGBT para celebrar esses 15 anos, e todas essas coisas foram canceladas, assim. Então eu fiquei completamente naquele beco sem saída, tentando me virar com essa coisa das lives e resistindo a não fazer as lives não remuneradas, porque, enfim, era o meu objeto de trabalho. Com certeza. Então, assim, os 6 primeiros meses foram muito duros, e depois eu fui me reerguendo e enfim, agora as coisas estão começando a melhorar, porque para você ver, olha que coisa maluca, no meio dessa pandemia toda, o pessoal da UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, da qual eu sou cadastrado, fez um acerto e eu acabei recebendo uma grana de direitos autorais de execução, da minha música que foi para novela, várias coisas que estavam retidas, e eles foram muito legais nesse sentido. Aí, no meio assim, no auge da loucura, que eu tava realmente sem saber o que fazer, eu recebi um dinheirinho que era equivalente ao direito autoral da minha obra como intérprete e compositor. Então foi incrível. O que salvou a minha vida foi essa prestação de contas com a União Brasileira de Compositores. Caramba, Dani. E me fala uma coisa, voltando a esse tema das lives, porque é uma coisa também que eu tô querendo ainda entender, porque eu vou te ser bem sincera, assim, eu não consegui assistir a muitas. Sim. Mas assim, ao mesmo tempo eu vejo que foi o refúgio de muita gente. Teve algumas imperdíveis, tipo, Tereza Cristina é um fenômeno. Eu maravilhosa. Acho que nenhuma pessoa que tenha passado pelo Instagram tenha, né? É incrível, né? O que ela conseguiu fazer. E eu pude ter o prazer também e a honra dela me chamar lá no meio de uma live, porque era temas de novela e a outra eram compositores nordestinos. Demais. Aí no meio ela viu que eu tava lá, sabendo que eu era filha do Ednardo, e me chamou. Eu tava jogada na cama, assim, de camisola, já toda de qualquer jeito. Mas as lives da Tereza deram muito certo por conta desse mood aí, de ser uma coisa caseira e das pessoas entrarem como estavam. Acho que isso contribuiu demais. E assim, ela não tinha, mas é porque, obviamente, a Tereza Cristina, óbvio, deusa, musa, mas assim, ela não tinha sequer um músico para acompanhá-la, né? E, no entanto, isso não deixou de fazer com que brilhasse, né? Uma quantidade infinda que ela fez. Ela é muito carismática, além de talentosa, né? Muito. Além do talento dela, ela tem essa coisa do carisma que é inegável. Então, assim, eu acredito que ela conseguiu uma audiência que nem eram necessariamente as pessoas que ouvem a música dela, mas que acabaram conhecendo ela por essa simpatia e por essa... Ela foi muito aberta em trazer a questão, né, dos problemas que ela estava passando. Ela vinha enfrentando uma depressão, e ela foi muito honesta com relação a isso, e as pessoas abraçaram mesmo. Eu acho que foi uma das coisas muito bonitas que aconteceram, foi esse movimento, assim, das pessoas, né, tentarem cuidar uma das outras, mesmo dessa maneira, à distância. É verdade. As lives. Eu confesso que eu tenho uma opinião parecida contigo, assim, eu vi pouquíssimas, me recusei a fazer, assim, tipo, tem aquela velha história, vamos fazer porque você precisa aparecer. A gente, como artista, teve que fazer esse esforço de não ser esquecido quando o assunto principal era se manter vivo. Sim.
Mas o que eu topei fazer bastante, que foi legal, foram as lives de conversa, sabe? Assim, sei. Tipo, sabe, com jornalistas ou com veículos de comunicação, assim, essa coisa do papo foi legal. Fiz uma com a Mona Gadelha, com o pessoal do Porteiro Acima das Artes, que foi uma escola que eu estudei há alguns anos atrás. Então essas coisas foram legais, assim. Agora, tocar ao vivo, eu fiz 2 únicas, porque eu tava, assim, é o que eu tenho para oferecer, então eu não vou ficar oferecendo de graça. Então participei de um festival, participei de 2 festivais online. Participei de um festival de uma galera de Sobral, que foi incrível, os meninos do Procurando Calu, eles me convidaram e a gente fez essa live, e fiz uma outra live de um blog aqui de São Paulo chamado Gay Blog, que eram só com artistas gays. Olha. E que eles foram legais. E fiz uma de graça, que foi a única que eu decidi fazer sem receber, que foi no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, e eu acho que é uma causa que seria importante abraçar, então eu topei fazer. Com certeza, com certeza. E assim, só para contextualizar aqui o pessoal que está escutando a gente, isso que o Daniel falou é muito importante. Cacilda Becker, que é uma das atrizes mais incríveis da história do teatro brasileiro, falava essa frase e deixava inclusive isso escrito na bilheteria dos teatros onde ela se apresentava. Sim. Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Em relação aos convites, aos ingressos, né, das apresentações, e é justamente isso que eu queria, assim, dissecar um pouquinho mais com você, essa questão das lives, porque eu percebia isso também, que a gente sabe que tem muito músico aqui em Fortaleza que vive das gigs dos finais de semana, né, e que realmente eram pessoas que, enquanto, né, não tinha saído a lei emergencial, estavam passando por um sufoco muito, muito grande. E eu via eles nessa tentativa das lives, né, serem monetizadas, e ao mesmo tempo você vê do outro lado, sem querer diminuir o trabalho de ninguém, eu acho que tem público para tudo, mas assim, só para a gente tentar contextualizar aqui, né? As lives patrocinadas, né, dos famosos sertanejos, né? Então, sim, a gente via que tinha, ao mesmo tempo, tem um mercado aí onde você pode atuar, né, e realmente receber, mas isso tem que ser melhor distribuído, né, porque se ficar só com aquela... É uma metáfora perfeita com a nossa vida, independente da pandemia, assim. Alguns artistas, como você disse, sem desmerecer, sem descreditar, independente de ser o som que a gente faz, tem toda uma atenção das marcas e das instituições por conta de um retorno de massa, né? Assim, essas pessoas dialogam com milhões de pessoas e, na verdade, eu acho que as marcas veem essas pessoas muito mais como números, sim, do que como consumidores. Com certeza. E nós que somos artistas menores, que dialogamos também com o nosso público, temos um acesso menor, porque é uma alternativa justamente a esse tipo de som que é das massas, acabamos ficando com as migalhas, vamos dizer assim, né? É muito mais difícil. A própria Tereza Cristina, que é uma artista brilhante, trouxe muito esse tema, assim, as marcas não querem pagar. Angela Rorô teve que pedir dinheiro no Facebook, gente, porque ninguém queria pagar uma live da Angela Rorô, isso entendeu? É terrível. Então, eu acho que essa comparação é uma coisa, é muito a cara do que, como o artista no Brasil é tratado, e eu acho que é um paradoxo que seria legal de prestar atenção também. As lives refletiram. E assim, até quando vem falar com a gente, porque o negócio de ficar edital para artista e lei emergencial para artista, mas poxa, se não tem pelo menos o papel do Estado... E a gente não está falando só do artista, a gente está falando aqui de técnicos de espetáculo, exatamente, as camareiras, a pessoa da bilheteria, pessoal de produção, cenografia, maquiagem, toda uma cadeia de profissionais que ficaram desassistidos durante os 6 primeiros meses, né, dessa loucura que a gente está vivendo, e que se não tivesse ao menos essa boia de salva-vida,
seria uma loucura muito maior, né? Então, pelo menos, a gente tem o norte, ainda precisa melhorar muita coisa, obviamente, mas eu ainda acho que, pelo menos aqui no nosso estado do Ceará, a gente tem um secretário, né, de cultura sensível a esse assunto. Isso, por exemplo, não pôde ser repetido no Rio de Janeiro, né? Eu sempre faço questão de dizer isso por os lugares onde eu passo, que mesmo tendo toda essa dificuldade que a gente atravessa por conta dos governantes, no Ceará eu ainda consigo me sentir um pouco mais acolhido como artista nesse sentido, assim, por ter acesso a ferramentas que realmente, assim, como você disse, não são 100% eficazes. Eu acho que precisam-se de muito mais, mas acho que muito é feito, e isso é uma coisa que a gente tem que dar crédito mesmo ao nosso estado, porque como você disse, assim, em outros lugares simplesmente não aconteceu. Eu acho que pelo menos de uma coisa serviu essa pandemia, para mostrar para todo mundo que ainda tinha alguma dúvida que a arte salva. Né? Com certeza. Porque o que seria de nós todos, qualquer pessoa, para passar essa pandemia todinha sem um livro, sem uma música, sem uma série, sem um filme, né? Já que até as novelas pararam de ser gravadas, né? A gente teve que assistir reprise. As pessoas têm uma consciência, as pessoas que eu digo assim, uma parcela, né? Acha que a arte é só, sei lá, o ator ou o cantor. Mas assim, as pessoas, por exemplo, ficam pensando, eu gosto do Batman. Meu filho, quem fez o Batman, aquela pessoa desenhou ali. Tudo é arte, entendeu? As pessoas puderam ter acesso a esse choque, né? Para entender que artista e arte é muito maior do que simplesmente o que as pessoas acreditam que seja, né? A arte salvou o mundo durante essa pandemia, com certeza. Fico imaginando se a gente tivesse vivido isso em um outro momento, onde não tivéssemos acesso ao streaming. Sim. Ou, né? Como é que as pessoas teriam... assim, muitos surtaram, inclusive nós, mas assim, eu acho que teria sido ainda mais grave do que foi. Mas com certeza, meu amigo. E assim, já que você tocou lá atrás no assunto do Porto Iracema das Artes, e de fato, assim, é um dos cases que eu mais gosto de contar para os meus amigos que vêm aqui para Fortaleza, porque é um exemplo que, pelo menos do que eu sei de Rio e São Paulo, eu nunca vi. Nada parecido. Explica pra gente, pra quem, né, não conhece, quem não é aqui de Fortaleza, do que se trata o Porto Iracema das Artes. O Porto Iracema das Artes é uma escola de artes pública do governo do estado, é um braço do equipamento do Instituto Dragão do Mar. O Instituto Dragão do Mar, as pessoas confundem muito o Instituto Dragão do Mar com o Centro Cultural Dragão do Mar. Existe um instituto que existem vários aparelhos na capital e no interior, e o Porto Iracema das Artes é um desses aparelhos, é uma escola de arte, dança, teatro, música, cinema e artes plásticas. E o mais interessante, né, Dani, é porque, assim, por ser pública, né, então ela é direcionada basicamente a jovens, se eu não me engano, de 16 a 29 anos, que passam por uma seleção. Esses jovens são de todos os lugares, inclusive das periferias, né, daqui de Fortaleza, e eles passam por esse processo seletivo e são direcionados nessas carreiras, nessas áreas artísticas, pelos melhores profissionais, inclusive o direcionamento que você teve, né, na parte de musical. Você teve a possibilidade de chamar o produtor que você quis, né, para poder... Isso. Além das oficinas que funcionam para a comunidade inteira, tem também os laboratórios, que foi o que eu participei. É importante que seja dito que tudo que é oferecido na escola, você passa por uma avaliação, existe um pente fino rigorosíssimo, você tem que apresentar projetos, você tem que apresentar uma coisa sólida, e aí dentro dessa pesquisa, eles selecionam alguns projetos que todo ano, dentro dessas artes que eu citei, né, cinema, artes plásticas, tem a possibilidade de fazer os laboratórios. E foram 6 meses extremamente ricos para mim, porque
eu tive a oportunidade não só de trabalhar com o Gork, que foi o produtor que eu escolhi, mas também de ter acesso aos outros tutores dos outros projetos e de viver e circular num ambiente onde, assim, 99% das pessoas que estão ali dentro são artistas. Sim. Então foi incrível, assim, eu que tinha passado um tempo fora de Fortaleza, foi ótimo porque eu consegui me atualizar dentro de novos nomes que surgiram na cena durante esse período que eu estava fora fazendo show. No Brasil e no mundo. Eu conheci muita gente nova, não só da música, mas de outras maneiras, né, de outras possibilidades de fazer arte. E essa coisa da rotina que fazia muito tempo que eu não tinha, assim, de estudar. Foi uma delícia, assim, foi super rico. Eu tive a possibilidade de me aproximar de pessoas que eu sempre admirei, por exemplo, a própria Mona Gadelha, que hoje é minha amiga. Ela era minha ídola, não era amigo dela. E a gente super se aproximou desse momento, e a galera do audiovisual. Então, assim, foi um período muito rico, e é justamente como a gente começou a falar. É uma coisa que não existe em outro lugar do mundo. Eu nunca vi. Eu já rodei os estados todos desse país, e todos os lugares onde eu chego contando que existe esse projeto, as pessoas ficam incrédulas, assim, de como é rico, sabe? Meu amor, todo lugar do mundo mesmo, tá? Porque Daniel Peixoto foi eleito príncipe brasileiro do Eletro MTV de Nova York, tá, meu bem? Me conta isso, Dani, porque pra mim foi uma surpresa total. Eu tava ali vendo os vídeos dos 30 anos da MTV e de repente tô de cara com você, lindo, sendo repórter, jornalista, VJ. O que era aquilo? Quando o Montagem veio para São Paulo, a gente fazia muito programa, né, na grade como artista. E antes do Montagem, eu tinha passado por um período muito bacana na TV União, aí em Fortaleza. Sim. É uma TV de clipes, né, gente? Para quem não é aqui de Fortaleza, é como se fosse a MTV local, vamos assim dizer, né? É uma tentativa de né, dialogar com o público jovem e tal. E eu fiz um trabalho que eu considero muito bacana durante esse período, e o pessoal da MTV começou a me convidar para fazer colaborações, assim, tipo, no jornal da MTV, que era... Que ano foi isso? Isso foi de 2006 até a MTV fechar. Então você pegou a última fase da MTV, né? A primeira... Eu cheguei em São Paulo para morar em 2005. Certo. E comecei a aparecer na MTV em 2006, mas como artista. E já em 2006 eles já me convidaram para fazer o Notícias MTV, que era um jornal, aí depois virou outro nome, passou de Notícias MTV, virou Jornal da MTV. E comecei enfim, eles me convidavam para tudo. Eu tive até um quadro de humor na MTV. Não acredito! Surrealista! Me manda, quero ver! Não, só faltava ser Tata Werneck, Marcela Adnet, Dani Calabresa e Daniel Peixoto. Foi bem antes desse boom do comédia MTV, assim. Era um tipo de comédia mais experimental. E foi ótimo, eu fiz uma temporada inteira sozinho no quadro, não tinha ninguém para contracenar, era eu sentado num chroma key falando. Essa coisa de ser cearense, só a gente contar uma história já tem um humor que é uma coisa que talvez não, que com certeza é nossa mesmo, né? Ai, que legal! E fiz muito isso, assim, foi muito legal, assim, foi legal porque não era um emprego formal, onde eu tinha que, né, eu poderia continuar fazendo os meus shows, eu estava rolando, sim. Mas eles sempre me chamavam para fazer essas colaborações como repórter, isso foi o que eu fiz demais, assim, e na rua. Então, assim, as coisas que tinham a ver com o meu trabalho, eles sempre me... Eu cobria a Vivienne Westwood, eu cobria as paradas LGBT... Não, chiquérrimo. Eu cobria as exposições de artistas Eu vi você plásticos. numa exposição, o que eu vi você apresentando era uma exposição em São Paulo, no MASP, se eu não me engano, uma coisa assim. Eu fiz bastante, assim, era muito, muito, muito divertido. E fiquei um tempo longe disso, e ano passado estreou o Porto Dragão Sessions, né? Que é o programa do Porto Dragão. Então você voltou a ser apresentador, né? Foi. É para apresentar os talentos do Porto Iracema que se formam lá?
Não, o Porto Dragão Sessions é um programa que foi criado, assim, foi aberto um edital na época, né, como tudo da Secretaria da Cultura do Estado, através de chamamentos públicos, e eles escolheram, houve uma curadoria para 15 novos artistas do Ceará, que iriam participar desse projeto, iriam gravar uma faixa inédita com o Daniel Ganjamin, o Calil, e ao mesmo tempo ia ter o programa onde esses artistas iam tocar ao vivo, e eu entrava como entrevistador durante esse momento lá no estúdio, onde eles estavam gravando suas performances, eu entrava e conversava com ele. Então foi uma novíssima geração, assim, porque você vê, né, o Montagem faz 15 anos agora, em 2020, então assim, já é uma geração que já veio depois do Montagem. Então tem a Soledad, teve o Selvagens à Procura de Bem, teve a Ilha, teve os meninos do Casa de Velho, Procurando Calu. Foi um programa muito massa que passou no ano passado com exclusividade para Music Box Brasil, que é um canal de música brasileira, e esse ano, durante a pandemia, eles reprisaram e agora está passando aí na TVC, na TV aberta. Então, gente, quem quiser assistir, ainda dá tempo? Todo sábado, 19h45, com reprises às terças-feiras, 19h45, na TV Ceará, para o estado inteiro. Então, pronto, agora não tem desculpa, né? Todo mundo vai lá, tá lá coladinho, assistindo esse príncipe maravilhoso e todas as novidades da cena musical cearense. Bom, eu sou uma fã sua, né? Eu vou confessar que a primeira coisa que eu escutei foi Crush, que eu amo. Quem produziu essa faixa foi o João Brasil, que é um produtor carioca excelente. No ano que a gente lançou o Crush, ele foi o dono da música mais tocada do ano, 2015, que foi o Michael Douglas, né? Ei, Sei. Michael Douglas! Que legal! E ele produziu, ele é muito bom, e é engraçado porque o João Brasil agora ele tá com um projeto lindo para crianças, assim, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer também. Ele tem filhas pequenas, como eu e como você, não sei. A minha não tá mais pequena, não. Mas eu ia fazer esse parênteses. O meu tá quase sem ser pequeno também. Mas ele tá com um projeto, quem conheceu o trabalho do João, fica aqui a dica, porque é muito bonito. Ele faz funk para criança, então tem um funk do Saci, ele pegou essa coisa das lendas, é bem legal. Muito legal. Não, e assim, também para quem não conhece os clipes, quem já escutou o Daniel, mas não viu os clipes, por favor, gente, os clipes são incríveis, desde Flay até Crush, essa que a gente tá falando. E Colégio de Aplicação, Dani, foi onde eu tava naquele dia lá no Porto Iracema e assisti um pedacinho da gravação do seu clipe. É verdade. Fiquei muito amarradona. Me tira só uma dúvida. Quem veio primeiro? A música com o teu clipe Crush ou o novo apelido da praia de Iracema, que é Praia dos Crush? Foi você que batizou a Praia dos Crush, afinal? Eu acho que foram coisas que vieram na moda. O crush, né, em inglês, é nada mais nada menos do que a nossa boa e velha paquera, né? E vez por outra, a gente aqui no Brasil, a gente incorpora essas palavras do inglês, como, né, na época era o crush, depois teve selfie, agora tem as lives. A gente tem nomes em português para isso, mas às vezes a gente acaba fazendo essas brincadeiras. Eu acho que... Aí foi uma boa pergunta, viu, Jô? Eu acho, não sei, aqui é só um palpite, porque eu cheguei em Fortaleza mais ou menos nessa época, em 2015. Eu lembro bem de quando você voltou para Fortaleza, foi justamente por aí. A música, o Crush, a gente lançou ela em 2016, mesmo tendo gravado ela em 2015. Tá então vendo? Acho que seria muita pretensão da minha parte dizer que eu reparticipei a Praia de Iracema. Já foi Praia do Lido, já foi Praia do Peixe, já teve tanto... Agora é Praia dos Crush por causa do Daniel Peixoto. Meu amor, muito, muito, muito obrigada, viu? Por esse talento, essa beleza, essa gentileza, viu? Eu quero e adoro curtir os teus sons novos. Sigo sempre nas redes sociais as tuas novidades. E eu acho que você tem... São só os primeiros 15 anos, de mais 45, 75, muitos, muitos anos de carreira brilhante que você tem pela frente. Muito obrigada por representar tão lindamente o nome do Ceará no Brasil e no mundo, viu?
Ô, meu bem, muito obrigado pelas suas palavras de gentileza. Eu aceito elas porque eu sei que é genuína. Toda vez que a gente se encontra, você consegue me transmitir esse carinho. Isso é tão massa. Eu também adoro você, adoro seu trabalho. Eu te acompanhei da maneira que eu pude também durante aqui essa loucura toda que a gente está vivendo. E é isso, vamos nessa, vamos junto. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Show! A gente vai estar durante o programa também mostrando alguns trechinhos de músicas suas, mas você gostaria de deixar tuas redes sociais, pessoal ir lá? Então lá nesse canal do YouTube, você tanto pode ver os vídeos, como você pode ouvir toda a minha discografia em qualidade boa. Então joga lá Daniel Peixoto no YouTube, aproveite. E espero que a gente possa se ver em breve. Obrigada, Dani! Beijo enorme.